Então me levantou o Espírito, me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatiel, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levou à Caldeia para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus, e subiu sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faz para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora por ali.
os olhos deles nos seus ombros, as escuras as tirarás e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então, à tarde, fiz com a mão uma abertura na parede, as escuras as tirei para fora e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá para que com os teus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei o que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: O seu pão comerás com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbios é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel, mas dize-lhes: Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação, mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa? Quando dissestes: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão
nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que o outro a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá, e haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis a um vento tempestuoso e fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumpriu o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com a argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Israel havem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e a que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu o servi, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos do seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado,
e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Davi, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam eles, só ficariam livres, a terra seria assolada, só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, sim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus